queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a continuação do vídeo Quando Eu Perdi Tudo. Bom, para que você entenda esse vídeo, eu aconselho que você assista esse vídeo Quando Eu Perdi Tudo, para que você não fique tipo, oi, o que ela tá falando, ok? Bom, vamos lá, vamos começar. Eu fiquei 6 meses morando com essa mulher que me tirou da rua, e essa mulher era da religião Umbanda. Bom, quando eu comecei a morar com ela, eu estava começando a ler a Bíblia, eu estava decidida a não voltar mais para a igreja, devido à decepção que eu tinha passado, à humilhação que eu tinha passado, e como eu não tinha para onde ir, eu comecei a morar com ela. Essa mulher, ela foi uma boa samaritana na minha vida. Por quê? Porque na Bíblia diz que um bom samaritano é uma pessoa que não é da mesma religião que você, porém essa pessoa te trata bem. E essa mulher, ela me acolheu em um momento que eu precisava de ajuda, mesmo não sendo da minha religião. Ou seja, Deus a recompensará por isso? Sim, porque Ele é justo. Ela foi uma boa samaritana. Amém? Bom, fiquei morando com ela durante 6 meses, e nesses 6 meses eu tive muitas dúvidas de qual caminho seguir, porque como eu estava muito decepcionada com a igreja, eu não queria voltar para a igreja, porém, eu queria me encaixar em algum lugar, porque eu queria cuidar da minha vida espiritual, porque eu já estava tendo umas experiências meio loucas, sobrenaturais, então eu não queria ficar tipo, oi, eu preciso saber o que tá rolando. Então, essa mulher, ela começou a me convidar para ir com ela no centro várias vezes. No começo eu fiquei um pouco resistente, eu disse para ela assim, não quero não, obrigada. Quando eu era criança, minha mãe já tinha me levado algumas vezes para benzer. Acho que toda criança, não sei, cidade do interior já deve ter passado por isso. Eu ia naquelas festas de São Cosme e Damião, eu cresci nisso, essas paradas aí. E pra mim eu não imaginava o que realmente era, entendeu? Porque minha família inteira também não conhecia a palavra, ok? Então eu creio que Deus guarda por misericórdia da ignorância. Bom, e ela começou a me convidar, e no começo eu fiquei um pouco resistente, porém eu comecei a observá-la, e eu lembro que ela era uma mulher muito devota aos deuses dela. Quais eram os deuses dessa mulher? Pombagira, Exu, essas paradas, os guias, eram os seus deuses. Essa mulher sempre me falava que os guias dela trabalhavam para Deus, que eles eram bons. E eu ficava meio desconfiada, eu falava, eles trabalham para Deus? Ela, Eu falei, mas como assim? Ela fala, eles são bons, Dani. Todo mundo fala que eles são demônios, todo mundo fala que eles são ruins, mas eles são bons. Aí eu, E como eu não conhecia a palavra, eu tava quase acreditando. Beleza. E eu comecei a ir com ela no centro. E eu lembro que eu não me envolvia, eu não iniciei nada. E eu lembro que ela ia lá pro terreiro com uma galera lá, e de repente eles invocavam esses espíritos, e esses espíritos incorporavam neles, e eles se transformavam. E eu lembro que teve um dia que a tal Pombagira, ela tomou uma mulher lá e veio andando na minha direção. E ela disse assim pra mim, se você quiser, eu trago de volta o homem que aquele tirou. É só você me pedir. Me peça que eu trago ele para você. E na hora eu vi que ela afrontou ao Deus vivo. E eu senti temor porque ela quis me dizer que me traria o meu ex-noivo de volta se eu quisesse. Mas quem tinha tirado o meu ex-noivo? Deus, através de uma profecia. E eu ia ser louca de tentar afrontar a palavra de Deus? Eu não conhecia ele face a face, eu ainda não tinha me ligado da verdade, mas eu já tinha temor. E naquele tempo eu temi, olhei pra cara dela e disse, não, obrigada. E quando eu disse não pra ela, ela me olhou com muita raiva, rodou a saia e foi embora. E naquele tempo eu comecei a ficar desconfiada. Eu comecei a refletir, eu falei, peraí, se eles são bons e se eles trabalham pra Deus, por que ela afrontou ao que Deus determinou? Por que ela não falou o nome dele? Por que ela falou aquele? Por que ela quis trazer de volta o que Deus tirou? Ela não trabalha para ele? Ela não é boa? Então por que ela foi contra a vontade dele? Eu temi, eu disse não. E se eu tivesse falado sim?
ela teria amarrado ele e com certeza teria trazido de volta. Mas graças a Deus eu disse não. Graças a Deus eu senti temor naquele momento. E ela foi embora. E desde esse dia eu fiquei desconfiada. E beleza. Teve um dia que essa mulher começou a me chamar várias vezes pra ir com ela e eu não queria ir mais porque eu não tava gostando. Eu não gostava porque às vezes ela incorporava e ela fazia macumba, várias maçã e foto, e ela cortava o próprio pulso, tirava sangue do pulso não, da própria mão e derramava sangue ali na oferta. Eu não gostava daquilo. E eu lembro que incorporava Exu e ela ficava toda torta e eu olhava para aquilo e eu falava, isso não é de Deus. Sabe? E ela insistia, eles são de Deus, mas eu olhava para aquilo, eu sentia que não era de Deus, eu sentia algo ruim, sabe? Eu me sentia mal. Beleza, mas eu respeitava e não dizia nada, só que a mim, eu não me deixava envolver, não. Você tá entendendo? Você respeitar é uma coisa, mas deixar se envolver por engano é outra coisa. Você tá entendendo? Se a pessoa quer ser umbandista, seja feliz. Entendeu? Mas que ela trabalhe de acordo com a verdade. Que ela reconheça que ela serve demônios. Não vem tentando enganar as pessoas falando que eles servem a Deus, porque não serve não, tá? É tudo demônio. E eu quase caí porque ela começou a me dizer que era de Deus e não era. Só que graças a Deus, Deus começou a me mostrar a verdade. E cara, eu comecei a orar e eu comecei a sentir uma necessidade de me encaixar em algum lugar, mas eu não queria ir pra Umbanda, não queria. E eu lembro que teve um dia que eu saí com essa mulher pra beber uma cerveja e de repente eu olhei pro céu e eu tive uma visão. Eu vi todas as estrelas do céu caindo e eu fiquei com muito medo. Eu fiquei parada em choque olhando pro céu. E essa mulher tava do meu lado. Ela falou, Dani, o que tá acontecendo? E eu falei pra ela, as estrelas estão caindo, todas as estrelas estão caindo. Eu fiquei com muito medo. E eu lembro que ela falou, Dani, esquece isso, Dani, isso tá me dando medo. E tipo, eu fui esfreguei os meus olhos e as estrelas ainda estavam caindo. Tipo, todas as estrelas do céu estavam caindo. Era como se a terra fosse um imã puxando as estrelas. E naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo. Hoje eu sei que foi uma visão do Apocalipse. Deus estava me dando sinais para que eu despertasse para a verdade. Amém? Porque está escrito na Bíblia que todas as estrelas um dia ainda cairão. Ou seja, não foi uma visão da minha cabeça, foi uma visão profética. Uma visão futura. E eu ainda não tinha lido a palavra, eu ainda não tinha lido essa passagem, ok? E eu lembro que no tempo que eu morei com essa mulher, eu continuei lendo a Bíblia todos os dias. Eu lia a Bíblia, não ia pra igreja. E eu lembro que teve um dia que essa mulher, ela era muito devota aos deuses dela. E teve um dia que eu fui e vendo a devoção dela, tipo, ela ofertava perfume e joias. E ela sempre dava o melhor dela. Ela se prostrava com a cara no pó diante do altar. Tinha várias imagens lá. E ela se prostrava ali. E eu olhei tudo aquilo, eu falei, caraca, ela é devota mesmo, hein? E eu lembro que teve um dia que eu entrei no banheiro e eu falei assim, Deus, eu quero fazer algo pra você também, porque ela faz tudo isso pros deuses dela e eu não faço nada pra ti. E eu lembro que eu tava com o pensamento de comprar umas flores e levar pro monte e ofertar pra Deus. E eu lembro que nesse momento o Espírito Santo me respondeu. E ele me disse assim, você amando ao seu próximo, você já estará me agradando. E cara, eu lembro que naquele tempo eu não tinha certeza se era Deus, mas eu nunca mais esqueci disso e hoje eu sei que era ele. Bom, o tempo foi passando e, cara, eu comecei a orar muito, porque essa mulher, ela tava insistindo muito para que eu entrasse na Umbanda. Ela, de todo jeito, ela falava pra mim, você precisa entrar na Umbanda, você precisa de proteção, você tem que iniciar, você tem chamado pra servir aos guias, você nasceu pra isso. Ela dizia até os guias que me acompanhavam, essas coisas. Eu falava, eu não quero isso, eu não quero. Eu não me sinto bem. Eu não sinto paz. Quando eu vou no centro com você, eu não gosto. E eu lembro que eu comecei a orar. E eu comecei a falar assim, Deus, qual o caminho que eu devo seguir? O que o Senhor quer de mim? Que eu vá para o centro ou que eu vá para a igreja? Gente, eu fiz essa oração porque eu não conhecia a palavra. E eu acreditava mesmo no que ela dizia, que os guias eram bons. Eu era desconfiada, mas eu ainda não tinha certeza de nada. E eu comecei a orar, e graças a Deus, papai, bondoso, graças à oração, porque ele é um Deus de reação, quem busca o encontra,
ele veio me responder. E eu lembro que a primeira resposta de Deus foi através de 3 sonhos. Deus me deu 3 sonhos que foram suficientes para mim acordar. Primeiro sonho com uma igreja. Deus me mostrou uma igreja que tem aqui em Guararema, mas eu nunca tinha entrado. E essa igreja estava cheia de flores. E eu acordei, tipo, sonhei com uma igreja. E eu perguntei para Deus qual caminho seguir. E eu sonhei com uma igreja, então eu acho que é para ir para a igreja. Mesmo assim, eu, muito teimosa, não fui para a igreja, fiquei enrolando. Passando-se algumas semanas, eu continuei orando. E essa mulher veio até mim e ela me disse assim, Dani, você já tá com o pezinho na Umbanda, não adianta. E nisso eu fui dormir e eu tive outro sonho. E nesse sonho eu vi eu sentada na ponta de um abismo e os meus pés estavam para fora. E ali Deus me disse, você tá com o pé no abismo. Beleza. E eu continuei orando, tipo, Deus, qual caminho eu devo seguir? E eu lembro que eu tive um terceiro sonho. Nesse terceiro sonho foi muito forte. Veio um homem até mim, no sonho. E eu falei pra ele, qual é o seu nome? Ele falou que o nome dele era Simeão. E ele me disse que eu sabia qual caminho que eu deveria seguir. E ele ainda me repreendeu. Ele disse, por que você tá com dúvida do caminho que você deve seguir? Você sabe qual é o caminho certo? E eu, tipo, fiquei quieta. E no sonho ele repreendeu essa mulher. Em sonho, dizendo a ela que ela não encontraria luz se ela continuasse a viver da maneira que ela vivia. Então eu acordei, decidida a ir para a igreja, porque Deus já tinha me dado várias respostas, ok? E eu fui para a igreja. Eu lembro que eu fui para a igreja depois do carnaval, depois do meu último carnaval, eu fui para a igreja. Foi em março de 2013 e foi na igreja de IBC. E nessa igreja a pastora começou a pregar muito. E ela começou a dizer que guias na verdade eram demônios. E eu não sabia. E quando ela me disse isso, tudo fez sentido. Do que eu já estava desconfiada, fez sentido. E foi quando eu decidi voltar para Jesus. E assim que eu voltei para Jesus, no mesmo mês, foi nessa igreja, eu fui liberta do álcool. Já fui liberta, Deus começou a me libertar de tudo muito rápido, sabe? E essa mulher acompanhou tudo. Ela viu a minha libertação do álcool, ela acompanhou tudo, porque eu ainda morava com ela. Porém, quando eu voltei para Jesus e comecei a ficar firme na igreja, essa mulher mudou comigo. E ela ficou revoltada porque eu tinha decidido voltar para Jesus. E ela começou a me humilhar muito dentro da casa dela. E eu já não estava mais suportando morar com ela. E eu não tinha para onde ir, depois de 6 meses ainda. E eu lembro que antes de voltar para Jesus, no tempo que eu tava com essa mulher, eu tava bebendo o dobro, eu tava fumando, usando droga, tava indo pra várias baladas, sabe? Eu encontrei um lugar pra ficar, mas em relação ao pecado eu tinha afundado. E foi quando eu fui liberta do álcool na frente dessa mulher. Eu fui liberta do álcool em abril de 2013, se eu não me engano. Foi em abril, foi em março e abril de 2013. E, cara, eu lembro que eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu não tenho pra onde ir, mas eu não aguento mais viver com essa mulher, porque ela tá me humilhando muito. Me ajuda, Senhor. E foi quando eu comecei a orar pedindo pra Deus um lugar pra me ficar e um emprego, pra que minha vida mudasse. E foi quando, em um dia, esse milagre aconteceu. Eu encontrei com meu avô, o pai do meu pai na rua, e eu perguntei pra ele se tinha um quarto pra me ficar na casa dele, e ele disse que sim. E ele me disse, tem o quarto que era do teu pai. Não tem ninguém lá. Olha isso. Deus restituindo o que era meu por direito, a minha herança. Eu estava na rua pensando que era órfã, como moradora de rua, dependendo dos outros, da ajuda dos outros. E a partir do momento que eu voltei para Jesus, Deus começou a restituir o que era meu por direito. Eu não estava na casa do meu avô de favor, eu estava no quarto do meu pai. Aquilo era minha herança por direito. Você está entendendo o que Deus faz? Muitas vezes Satanás, ele te coloca na rua e quer te mostrar que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem direito de nada. Mas você é filho de Deus e você tem todo o direito naquela cruz. Deus não quer que ninguém fique na rua, Deus não quer que ninguém passe necessidade, humilhação. Ele não quer. Mas Ele é um Deus de princípios e Ele só pode abençoar quando você se posiciona na vontade dEle. E quando eu decidi me posicionar, foi quando as bênçãos começaram a chegar. Quando eu decidi seguir a Jesus da maneira certa, quando eu decidi congregar em uma igreja e ficar firme, foi quando Deus começou a agir na minha vida e muito rápido. As libertações e os milagres começaram a acontecer. E eu lembro que foi no quarto do meu pai, que era meu por direito,
foi onde eu tive o meu encontro verdadeiro com Deus, que é a continuação no vídeo Meu Despertar, tá bom? Que o resto da história vocês já sabem, que eu sempre digo pra vocês que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, que eu escutei a voz dele, que ele falou comigo e me transformou de gata borralheira a princesa delicada, que me transformou totalmente, de uma maneira inexplicável. Tudo pra glória dele. Amém? E tudo que eu tô compartilhando com vocês tem bases bíblicas. Deus, ele me deu sinais através de sonhos. Na Bíblia diz que Deus, ele sempre trabalhou com muitas pessoas através de sonhos. Deus avisou José, o padrasto de Jesus, através de um anjo. Um anjo foi falar com José em sonho. Deus já deu muitos sinais para José do Egito, através de sonhos. Ou seja, Deus trabalha em sonhos também. Deus dá respostas em sonhos também. E foi dessa maneira que Deus me mostrou a verdade e me colocou no caminho certo, para a honra e glória do nome dele, tá bom? Foi essa experiência, que esse vídeo edifique a fé de vocês. Em nome de Jesus, somente Jesus é Deus, somente Jesus é o caminho para a vida eterna, somente Jesus leva para o céu. Outras religiões não levam para o céu, só Jesus, tá bom? Que esse vídeo edifique a fé de vocês. Em nome de Jesus, beijos, a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.